Maurício vai entregar para vocês, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. As crianças vão ter salinha. A Araci está lá convidando todas as crianças de 0 a 10 anos para estar nesse momento fazendo o culto deles. Esse é o mês das crianças. Esse é o mês de tanta coisa, né? Hoje, esse mês é o mês da criança, é Outubro Rosa, é o mês da Reforma Protestante, enfim, muitas coisas vamos comemorar durante este mês. Hoje é ceia, e eu queria convidar os irmãos a abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. São 4 evangelhos que descrevem sobre Jesus, que falam diretamente de Jesus. Algumas histórias vão se repetir, alguns fatos vão ser muito comuns aqui, iguais, mas outros se diferem. Os irmãos não perguntaram, não se perguntaram, algum dia na sua vida, por que 4 evangelhos falando de Jesus? 4 evangelhos falando de Jesus. 4 discípulos sentiram a necessidade de relatar a história de Jesus a partir do seu ponto de vista, cada um com um objetivo diferente. Mateus, por exemplo, tinha como objetivo, por isso que a expressão vai se repetir, filho do homem, o tempo todo, exatamente para apresentar Jesus como sendo o Messias, enviado por Deus. Também você vai ver muito no livro de Mateus, a expressão assim como diz as Escrituras, como falou as Escrituras, como relatou as Escrituras. O tempo inteiro Mateus está fazendo essa volta, porque o objetivo de Mateus é apresentar Jesus para o povo judeu, ok? Então Mateus, quando chega no capítulo 6, esse foi o propósito. O capítulo 6 de Mateus está dentro do bloco chamado do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como tem algumas traduções. E aqui Jesus está distribuindo ensinamentos. Jesus está ensinando ao povo. Jesus está mostrando para os discípulos a melhor forma de viver e de seguir o caminho que ele tinha para oferecer naquele momento. Mas quando chega no capítulo 6, versículo 25, Jesus vai ensinar exclusivamente sobre um assunto que ultrapassa a geração, que é sobre as preocupações da vida. E a partir do versículo 25 de Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim, todos acharam, irmãos? Mateus capítulo 6, versículo 25, muito conhecido, diz assim: por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. A minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração.
Quando nós olhamos para esse texto, o texto que mais chama a atenção para a gente, o versículo que mais chama a atenção, e o versículo que é mais lido, mais repetido, mais falado, mais discursado por todos nós, sem dúvida é o versículo 33. Quando ele vai ser muito categórico, quando ele olha para os discípulos e vê os discípulos fazendo uma coisa que iria levá-los à ruína. Eles estavam invertendo os valores. Quando a gente olha para esse versículo, do versículo 33 especificamente, Jesus está ensinando sobre um estilo de vida. Um estilo de vida que ainda não tinha sido apresentado para eles, exatamente pelo fato deles estarem invertendo a lógica do reino de Deus, como funciona o reino de Deus, como um servo de Deus deve viver. E eu queria usar esse versículo, que é busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, para falar exatamente sobre essa inversão de valores que os discípulos fizeram lá atrás e que nós estamos seguindo essa onda, essa ideia de inverter valores ainda. Esse texto é um daqueles que precisamos revisitá-los sempre. Esse é um dos textos que nós precisamos ler, reler ele o tempo inteiro, porque hora em outra nós estamos abrindo mão de muitas coisas que esse texto fala para a gente, exatamente pelo fato de invertermos esses valores que a vida coloca para cada um de nós. Somos tentados o tempo inteiro a abrir mão do reino. De maneira, irmãos, que Jesus, e a preocupação de Jesus aqui, foi mostrar aos discípulos que uma das primeiras coisas que fazemos na nossa vida, quando estamos vivendo momentos difíceis, apertados, complicados, em que temos que fazer escolhas na nossa vida, uma das primeiras coisas que nós fazemos é abrir mão do reino. Percebe que quando nós estamos para tomar algumas decisões na nossa vida, e quando a vida aperta, e ela aperta mesmo, porque temos coisas para fazer, nós temos o nosso dia a dia, nós temos a correria da vida, nós temos que dar conta de trabalho, de estudo, de família. Para quem tem filho fica pior ainda, quem tem 2, complicado, 3 em diante, só a misericórdia. O tempo reduz drasticamente. Quando a vida ela se torna esse aperto em que você, eu, cada um de nós, precisamos fazer escolhas, uma das decisões que nós tomamos como primária, é abrir mão do reino. E Jesus está aqui ensinando aos seus discípulos que a busca por ele deveria ser a maior preocupação. Você percebe que o texto vai repetir aqui várias vezes, obrigado, Regiane. O texto vai repetir aqui várias vezes a expressão preocupação ou ansiedade. O texto vai repetir isso o tempo inteiro, porque Jesus está ali olhando para os discípulos, Jesus que conhecia o coração, sentia o coração dos discípulos pulsarem pela ansiedade, pelas preocupações da vida, e Jesus olha para os discípulos e diz assim, se existe uma coisa que vocês devem se preocupar, deve ser em procurar o reino primeiro, mas vocês estão fazendo o caminho contrário. Quando as coisas apertam, quando a vida fica sufocante, quando eu não tenho tempo mais para nada, a primeira coisa que você faz é abrir mão do reino, e aí você não sente paz, e aí a preocupação vai só aumentando, porque você não entendeu a lógica do reino. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos é exatamente isso, dizer assim, vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir, vocês estão preocupados com o diploma de vocês, vocês estão preocupados com o status social de vocês, vocês estão preocupados com a profissão de vocês, mas a lógica do reino vai na contramão disso. Não é abrindo mão do reino que vocês vão conseguir alcançar as coisas, mas é você priorizando o reino, que essas coisas vão ser acrescentadas. Entende a inversão de valores que muitas vezes nós fazemos ao longo da nossa caminhada? Ainda não entendemos isso e sofremos com isso. Por não entendermos isso, vivemos com a nossa vida inteira permeada de preocupações, angústias, ansiedades,
Coisas que na verdade poderiam ser resolvidas em uma semana, passamos meses para resolver, porque não entendemos a lógica do reino. E ainda insistimos em bater na mesma tecla de dizer assim: primeiro lugar eu abro mão do reino, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outras prioridades, eu tenho coisas que são muito mais importantes. Então, não conte comigo para nada, porque hoje eu não posso fazer nada, porque eu estou abrindo mão do reino. Essa é a lógica, e isso é inversão de valores. E não entendemos que investir no reino, Jesus diz, todas essas coisas, que coisas são essas? Todas essas coisas que estão deixando você preocupado, todas as coisas que estão tentando tirar seu sono, sua paz, essas coisas que você quer resolver, que você tanto quer, que você anseia, que é um desejo seu, essas coisas vão ser acrescentadas. E aí a gente olha para esse texto e a gente aprende algumas lições, que precisamos entender que a busca por Deus deve ser exatamente a nossa maior preocupação. Mas que lições nós podemos aprender? Mas eu queria, não só para falar de lições, mas eu queria reforçar algo que eu estou falando aqui há 7 anos nessa comunidade de fé. Por que é que vale a pena priorizar o reino de Deus? Por que é que estamos domingo após domingo, semana após semana, dizendo assim, primeiro é o reino. Pastor, eu não tenho tempo para... Primeiro é o reino. Pastor, eu estou inundado de tanta coisa. Primeiro é o reino. Essas coisas vão causar preocupação em vocês. E vocês não entenderam a lógica ainda. Vocês continuam invertendo os valores. Você continua ainda preso a coisas que, se você se dedicar um tempo para o reino, vai atrapalhar toda a sua vida com Deus. Não entendeu a lógica. Os discípulos estavam assim. Os discípulos estavam preocupadíssimos, exatamente com o que eles poderiam alcançar. E Jesus diz, o reino primeiro. Primeiro sou eu, busque a mim. Primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Essas coisas vão ser acrescentadas. Que coisas? Está causando preocupação em vocês: comer, vestir, se alimentar, trabalhar, dormir bem. Tudo isso vai ser acrescentado quando o reino estiver no centro. Mas por que é que vale a pena priorizar o reino? Por que é que vale a pena buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Esse texto vai responder para a gente de várias formas, mas eu queria separar algumas. A primeira delas está no versículo 25, que diz assim, Jesus diz assim para os discípulos: por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Aí ele vai dizer no versículo 26, observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Olha a pergunta que Jesus fez. Jesus, acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? O que Jesus está querendo ensinar aqui, irmãos? Que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, nós aprendemos que a felicidade está nas pequenas coisas da vida. Você percebeu aqui a lógica que Jesus está colocando aqui? As coisas simples que Jesus falou, uma delas, Jesus diz assim, observem os pássaros. Por que Jesus usa essa expressão de observe os pássaros? Porque Jesus está dizendo assim, os pássaros, eles se contentam com o mínimo que eles têm. Jesus não está aqui ensinando para que a gente possa ter uma vida medíocre, não correr atrás de nada, não poder usufruir. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo assim, essas coisas que você está correndo tanto atrás, que você está depositando toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu empenho, isso que é o máximo, que é o auge da sua vida, isso não vai preencher o vazio do seu coração, não é isso que vai te trazer felicidade, não é isso que vai trazer paz para você. Corra atrás sim, se você quiser meter a cara, vá, faça, mas não é isso que vai trazer felicidade para você, porque a felicidade não está nisso. Porque quando eu não priorizo o reino de Deus, a felicidade para mim sempre vai estar nas grandes coisas, e sempre vai ser um lugar.
Quando Deus não é prioridade na minha vida, quando eu não busco Ele em primeiro lugar, quando eu inverto os valores da minha existência, a felicidade vai ser um lugar. Mas quando priorizamos o reino de Deus, a felicidade vai ser um percurso, o caminho. Eu aprendo a ser feliz no decorrer da minha vida. E aí eu não fico colocando toda a minha expectativa em algo que está lá. Aí eu não fico colocando minha expectativa numa promoção de emprego que eu vou ter. Aí eu não fico colocando minha expectativa num diploma que eu vou alcançar a mais na minha vida. Aí eu não vou colocar minha expectativa nas coisas que eu vou conquistar. Porque quando Deus é primeiro lugar na minha vida, Ele me ensina a olhar para aquilo que está ao meu redor, para as coisas que eu tenho, para as coisas que eu possuo, que por mais simples que sejam, conseguem preencher o vazio do meu coração. Quando Deus é primeiro lugar, a felicidade passa a estar nas pequenas coisas do dia a dia, nas coisas simples. Irmãos, você sabe o que é você chegar em casa num dia inteiro de cansaço, de coisas, às vezes até levando humilhação, coisas pesadas que acontecem lá, e você sentar no sofá, tirar só o sapato e colocar as pernas para cima? Que sensação é essa? Você sabe o que é você ficar em frente da televisão, mudando, procurando um canal que você nem sabe qual é? Fica passando. Vai assistir o quê? Não sei. Estou passando. Tem 500 canais em casa, não assiste um, mas está passando. Sabe essa sensação de bem-estar? Que não preciso ter o tudo para eu ser feliz. E eu chego em casa e por mais que as coisas sejam simples, mas eu consigo ter aquele bem-estar, aquela felicidade, aquela sensação de estar em casa, de ter um lugar para ir. Às vezes não valorizamos essas coisas, porque achamos que a felicidade está nas grandes coisas, e aí a felicidade vai estar no lugar. Aí Jesus diz assim: observe os pássaros. O que Jesus está querendo dizer é: olhe ao seu redor, e perceba que existem coisas que você pode ser grato ao Senhor. Observe os pássaros. Você já parou algum dia para observar as coisas que você tem? As coisas que estão ao seu redor? As coisas que você conquistou com muito esforço, com muito suor, com muita força, com muita... Sabe, você consegue olhar para tudo isso e dizer: Deus, obrigado, porque quando eu paro para observar, eu paro de reclamar da vida. Quando eu paro para observar, eu paro de olhar para aquilo que eu não tenho e aprender a ser feliz com o que eu tenho, com o que o Senhor me deu, que é simples. Sabe o que é que proporciona isso? Quando Deus é o primeiro lugar da minha vida. Quando eu busco em primeiro lugar o reino, em detrimento de qualquer outra coisa, eu consigo olhar para a minha vida e eu ser feliz com o que eu tenho, com o que eu conquistei, com o que Deus me proporcionou. Observem os pássaros, eles não precisam de muito para ser felizes, mas às vezes nós precisamos, porque parece que a nossa vida depende disso, e nós estamos tentando nos reafirmar o tempo inteiro ao longo da nossa jornada. Sabe por que é que vale a pena buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque eu sinto todos os espaços ao meu redor, e principalmente dentro de mim, preenchidos. E aí eu passo a definir o que é felicidade, que é uma palavrinha que vem buscando, a gente vem buscando tanto, uma palavrinha que a gente vem o tempo todo querendo usufruir disso, que a gente vem o tempo todo querendo, de alguma forma, materializar isso, de maneira que quando a gente pergunta para as pessoas assim: você é feliz? De verdade? Sou, pastor, porque eu tenho um Cristo no meu coração. Não estou falando só disso. Eu estou falando daquela vida plena, daquela satisfação. A felicidade, ela se apresenta na nossa vida quando nós, se eu não ganhar mais nada na minha vida, mesmo assim eu sou grato. Isso é felicidade. Entende? Eu não tenho, eu tenho o que eu tenho hoje, graças a Deus. Se eu não ganhar mais nada na minha vida, se Deus não me der mais nada,
ok, eu vou continuar sendo grato a Ele, eu sou feliz. Isso é felicidade. Agora, quando eu digo assim, não, pastor, olha, para ser feliz mesmo, eu preciso conseguir isso. A felicidade para você sempre vai ser um lugar, e não um percurso. E Jesus diz assim, observe os pássaros, e você vai perceber que a felicidade está nas pequenas coisas. Eu sustento os pássaros. Os pássaros vivem do meu favor. Os pássaros, eu cuido deles. Eu dou roupa para eles. Inclusive, nem Salomão, que foi um grande rei, não conseguiu se vestir tão belo quanto os pássaros. Porque eu cuido deles. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você me busca em primeiro lugar, aquilo que está causando tanta preocupação em você, eu providencio. Eu cuido de você. Porque você está vivendo no meu favor, da minha graça. Você vai ser feliz com o que eu vou te dar. Mas aí o texto caminha e vai no versículo 27, que vai tocar no calo da nossa existência. Versículo de número 27, Jesus vai dizer assim, qual de vós, por mais preocupado que seja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Eu acho interessante a versão da NVT, porque ela pegou esse versículo, que está lá no grego, e ele foi original. Aí tá, algumas traduções pode estar côvado, pode estar estatura, não é isso? Mas no original grego, quando ele fala de preocupação, ele fala de ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é você querer acrescentar horas na sua vida. Ou você querer trazer horas para a sua vida. O que Jesus está querendo dizer é, sabe por que é importante vocês me priorizarem, buscarem em primeiro lugar o meu reino? Porque a ansiedade, as preocupações da vida não vão dominar você. Porque nenhum de vocês, por mais ansiosos que estejam, por mais preocupados que estejam, vocês não vão conseguir adiantar o ponteiro do relógio. Entende isso, irmãos? O que Jesus está dizendo, em outras palavras, a ansiedade é inútil. A preocupação é inútil. Não vai trazer benefício nenhum, porque por mais que você esteja pensando, você não consegue adiantar o ponteiro do relógio. O tempo não vai passar mais depressa, porque você quer que chegue uma data, um dia, um momento que você quer. Não vai. Entende que a ansiedade às vezes é inútil e a gente é assolado por isso? Um dos maiores males da sociedade hoje é a ansiedade, preocupação, porque a gente fica pensando o tempo todo no que poderia ser, no que poderia. E aí pesquisas recentes, eu falei isso hoje pela manhã, comprovaram que 70% das coisas que te preocupam jamais vão acontecer. Vai acontecer aqui, só acontece na cabeça da gente. Só acontece na cabeça da gente acontece um monte de coisa, né? Na cabeça da gente nem dorme. A cabeça da gente fica borbulhando de coisas que a gente pensa que pode ser feito, que não pode ser feito, e a gente vive de finais de semana e mais finais de semana, desejando os finais de semana, desejando as férias, desejando um feriado. Irmãos, com todo respeito, é uma vida muito medíocre viver atrás de feriados e finais de semana. É uma vida muito, muito rasa, você ficar o tempo todo ansiando para que aconteça alguma coisa boa, ou aconteça um feriado, isso é muito medíocre isso. O que Jesus está dizendo é, se a preocupação dominar você, quem vai sofrer com isso é você. Porque você não consegue adiantar o ponteiro. O que Jesus está dizendo é, presentifique a sua vida. Porque o que de real, de verdade, é só o presente. O futuro já foi. O amanhã não nos pertence. O que eu tenho certeza que existe é o quê? O hoje, o agora, o presente. E a gente tem uma dificuldade de se manter nele. Até porque nós estamos aqui com um grupo de pessoas que alguns estão olhando para a minha cara fazendo assim, mas está pensando no que vai jantar quando chegar em casa. Alguns chegaram aqui e estão preocupados, dizendo, será que eu desliguei realmente aquela panela?
será que realmente eu fiz aquilo? Será que realmente eu fechei a janela e se chover? Mas eu estou falando aqui e o cara está. Mas está longe. Não está aqui. Está em outro espaço, outro planeta. E olha que o tema é ansiedade. E o cara está viajando. Sabe que nós temos uma dificuldade de presentificar, se concentrar naquilo que estamos fazendo no momento. Uma vez perguntaram a um grande mestre do Tibete, dizendo assim: olha, o que você faz para ter uma qualidade de vida, para viver bem? Ele diz assim: é simples, quando eu estou com fome eu como, quando eu estou com sono eu vou dormir. Eu fiz: mas isso todo mundo faz. Não, quando você está comendo, você está pensando em outra coisa. Quando você está dormindo, você nem consegue dormir porque você está pensando em outra coisa. Então o que ele está dizendo é: presentifique a vida. Se você está comendo, se concentre no que você está comendo. Às vezes a gente nem sente o gosto da comida. Você nem pensa, você não sente. Você está comendo pensando na sobremesa. Você está comendo a sobremesa pensando no que vai lanchar. Você lancha pensando no que vai jantar. Você janta pensando no que vai tomar café. Aí você não sente o gosto da comida. Tem aquelas pessoas que comem rápido. Você senta para almoçar, para comer. Quando você dá o primeiro gosto, já terminou. Aí você diz assim: menino, sentiu o gosto? Sentiu, foi nada. Desceu, foi tudo. Quero nem saber. Não presentifica, não vive o momento. E quando vai dormir, pense numa angústia. Eu acho que pior do que você comer rápido, é vocês não sentir o gosto, que é ruim também, é você se deitar para dormir e não dormir. Porque você está tão preocupado que o amanhã chegue, que você tem que fazer, tem que resolver. Tem gente que fica com o coração acelerado 24 horas. Você chega perto da pessoa, você vê o coração pulsando, forte, sentindo, agitado, porque não consegue dormir. Qual é a explicação teológica que Jesus está falando para eles? Jesus está dizendo assim: sabe por que vocês vivem assim? Porque vocês estão invertendo os valores. Sabe por que vocês estão assim? Porque em primeiro lugar é o reino. Quando vocês buscam o reino em primeiro lugar, vocês aprendem que eu cuido de vocês. E se eu cuido de vocês, vocês vão viver o presente. Vocês vão sentir a vida. Você tem a sensação que a semana passou muito rápida, mas quando está vivenciando, o tempo passa mais devagar. É um contraste terrível. É uma angústia terrível. Jesus dizendo assim: qual de vós, por mais preocupados e ansiosos que estejam, pode acrescentar 1 hora ao curso da sua vida? Não tem como. A ansiedade é inútil. E ela vai matar. Ela mata nossos sonhos. Ela mata nosso tempo, ela rouba as nossas energias, ela rouba o tempo tão precioso que podemos ter ao lado das pessoas, e a gente não consegue estar lá. Quer ver que nós vivemos um ritmo tão acelerado, que se eu chegar a perguntar para você assim: gente, qual foi o tema da mensagem de domingo passado? Mas assistiu. Qual foi o tema da mensagem de domingo? Sabe que a gente não consegue. Mas pastor, por que a gente não consegue? Ansiedade. Eu estava, mas não estava. Eu ouvi, mas não ouvi. Eu estava percebendo, mas não estava percebendo. E a gente vai atropelando a vida. E as coisas não acontecem. E Jesus diz assim: primeiro lugar é o reino. Quando o reino está em primeiro lugar, eu consigo não deixar que essa ansiedade, essa preocupação me dominem. Porque se ela me dominar, eu perco a minha qualidade de vida. Quando ela me domina, a vida passa, escorre pelas minhas mãos, e eu não consigo mais recuperar um tempo tão precioso, que eu poderia ter investido todo o meu pensamento, e eu não vivenciei. Uma dica que esse texto diz é: presentifique a sua vida, viva o momento. Está aqui, esteja aqui. Quando você for para casa, você pensa nas suas coisas de casa. Quando você estiver no trabalho, você pensa no seu trabalho. Quando você estiver cozinhando, pense no que você está cozinhando. Presentifique a vida. O que Jesus está dizendo é:
quando esses valores não são invertidos, e eu sou priorizado, dificilmente a ansiedade vai bater na sua porta. Dificilmente ela vai dominar você, porque você aprendeu a lógica de presentificar a sua vida. Mas tem uma outra coisa que está muito ligada a essa. A partir do versículo 30, Jesus vai dizer assim: e se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Jesus repete essa expressão, gente de pequena fé, 5 vezes ao longo do livro de Mateus. E aí ele diz: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. O que Jesus está querendo dizer: olha, quando vocês me priorizam, quando vocês não invertem os valores, quando vocês me buscam em primeiro lugar, vocês aprendem a confiar que Deus vai prover o que for necessário para vocês. Se Ele faz isso com os pássaros, com as aves, que vocês são muito mais valorosos que elas, Ele vai fazer isso com vocês. Ele está dizendo: eu vou prover, eu sei do que vocês precisam, eu sei do que vocês necessitam, mas parece que nós vivemos a nossa vida achando que Deus não sabe daquilo que nós precisamos. A gente vive a nossa vida preocupado em ficar pedindo e pedindo coisas a Deus, como se Deus não soubesse das nossas necessidades. E Deus está dizendo: primeiro é o reino. Mas Senhor, eu preciso comer. E Deus dizendo: primeiro é o reino. Senhor, eu preciso vestir. O reino. Eu sei que vocês precisam comer. Eu sei que vocês precisam vestir. Eu sei que vocês precisam pagar aluguel. Eu sei que vocês precisam pagar a parcela do seu carro que já está quebrado, arranhado. Você tem 2 anos que você está com o carro e está todo arrebentado, mas eu sei que você precisa pagar essa parcela. Senhor, eu preciso sustentar um menino que nasceu. Eu sei. Ele vai comer muito ainda, tá? Ele vai acabar com o teu orçamento financeiro. Ele vai destruir o teu orçamento financeiro, tá? Ele vai levar 90% do teu orçamento financeiro. Os outros 10 é o dízimo, você fica com nada. Primeiro lugar é o reino de Deus. E Deus está dizendo: eu sei da sua necessidade e eu vou prover o que for necessário para vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou suprir as suas necessidades. Eu vou conduzir os seus passos. Não tenha fé. Sabe que aqui o que Jesus está dizendo, não é que eles não acreditavam em Jesus. Quando Jesus olha para eles e diz assim: homens de pequena fé, gente de pouca fé, Ele não está dizendo: olha, eu estou falando isso que vocês não acreditam em mim. Não, eles acreditavam em Jesus. A fé aqui está muito ligada à confiança. Não é crer, não é acreditar que Jesus existe, que Deus, não é isso. Eles acreditavam em Jesus, eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias enviado. Mas aqui a discussão era: você confia? Traduzindo, se Deus veste assim a erva do campo, os pássaros, vocês são mais valiosos que eles. Ele também vai cuidar de vocês, se vocês confiarem. É só confiar. Eu sei que você acredita em Deus. Eu sei que você crê que Jesus é o Messias. Mas é uma relação de confiança. A relação de confiança que Abraão teve, quando ele tinha o maior sonho da sua vida de ser pai, e ele realiza esse sonho. E quando ele realiza esse sonho, Deus diz assim: Abraão, me entrega Isaac. E Abraão vai lá e entrega Isaac. E no momento certo, quando algo estava para acontecer, Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício. No limite, quando achava que já era aquilo. O que ele está dizendo é: Deus prover o que for necessário para a nossa caminhada. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso confiar que Ele sabe as minhas necessidades, que Ele cuida de mim e que Ele vai me conduzir
para o caminho que Ele tem preparado para a minha vida. Confie. Não viva a sua vida com Deus nesse jogo de querer segurar coisas que Deus está pedindo para você. Não viva uma relação com Deus tão preocupado com coisas que não estão no seu controle, ao invés de desfrutar da presença dEle. Quando o reino dEle é priorizado na nossa vida, todas essas coisas serão realizadas. Eu queria que agora você pensasse em alguns sonhos que você tem. Eu queria que agora você pensasse em coisas que você gostaria de alcançar na sua vida, e que você está correndo atrás, e que você está lutando, e que você está buscando, e que você está investindo força, energia, tempo. Eu queria que você falasse com Deus agora sobre isso. E Deus vai dizer para você assim: busque em primeiro lugar o meu reino, confie em mim, e essas coisas. Pensou no seu sonho? São vários, né? Mas liste alguns. Pensou neles? Deus está dizendo assim: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e esse seu sonho lhe será acrescentado. Amém? É isso que o texto está querendo dizer para a gente. Busque o primeiro lugar, faça o caminho inverso. O mundo pede para você ir nessa direção, e Jesus diz: não, vá na minha direção, e aquilo vai vir para você. Você não vai precisar correr mais atrás delas, elas vão vir para você, porque o reino está sendo priorizado. E para isso eu queria fechar, para a gente celebrar a ceia do Senhor. Olha o que ele vai dizer para reforçar tudo isso. Portanto, não se preocupem com o quê? Com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas de dizer, basta a cada dia o seu mal. O que Jesus está dizendo: você não já tem problema demais para resolver hoje, não? Por que você está criando problemas ainda? Olha o que Jesus diz: não já tem esses problemas para você resolver hoje? Concentre-se nesses problemas, amanhã vai vir mais. Olha que coisa motivadora de Jesus. Amanhã vai vir mais. Se concentre em resolver esses. Quando você conseguir resolver e acordar no outro dia, terão outros aguardando vocês. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã não está no seu controle. O nosso amanhã está onde? Nas mãos de Deus. Só nas mãos dele. E Ele vai cuidar do seu hoje, e Ele vai cuidar do seu amanhã. Mas Ele diz: basta cada dia o seu próprio mal. Ele diz assim: busque o reino, viva o presente, e o amanhã vai estar nas minhas mãos.